Dou as boas-vindas a todos. Obrigado por terem vindo neste dia invernal. Mas dou as boas-vindas especiais ao Bruno Paixão, que é o nosso convidado de hoje. No nosso programa temos tido o cuidado de, enfim, pôr figuras de fora, convidadas e figuras da cidade, e o Bruno Paixão está na categoria de figura da cidade porque ele nasceu em Coimbra, portanto é um filho da terra. E às vezes a terra não enfim, né? Às vezes esquece que tem filhos, não é? Ele é um bom filho da terra, não se importa quando não reparam. Quem é o Bruno Paixão? Ele pode emendar-me, mas é múltiplo. A última versão dele é de escritor, é romancista, tem 2 romances publicados, este é o segundo, e o mais recente, portanto. Eu não disse o último, porque está longe de ser o último. Os 30 Nomes de Deus, na Porta Editora. Eu escrevi uma frase para a badana deste livro, portanto, que diz assim, que é uma boa descrição do livro, e eu pensei tanto na frase que não consigo dizer melhor. Num ambiente árabe de realismo mágico, Bruno Paixão enreda-se e enreda-nos nos grandes enigmas. Deus, o universo, a terra, a vida, o homem. A questão, no fundo, é antiga, mas continua connosco. Quem somos? Este é um romance que nos faz pensar. Portanto, isto é um romance filosófico, já perceberam? Um romance filosófico, colocado num sítio distante, mas a falar de coisas próximas, a falar de nós. Tem um outro livro que até ganhou um prémio literário do município de Viana do Castelo, que se intitula, eu tenho aqui uma cábula, Os Segredos de Juvenal Papisco. É um título, assim que, enfim, mais pícaro, Papisco, não é um nome que se apanha nos títulos dos livros, Papisco, e é um romance curioso, completamente oposto a este, no seguinte sentido, apesar do autor ser o mesmo. É um romance em que acontece num espaço preciso, num tempo preciso, que muita gente até é levada a pensar que é este espaço de Coimbra e é num tempo recente de Coimbra. Pelo menos essa interpretação é legítima. E passam-se lá coisas enfim, os nomes não estão lá, mas está, digamos, aquilo que se pode passar num espaço como uma cidade da dimensão de Coimbra nos tempos recentes. Ou o que se passa ou o que não se passa. Quer dizer, no romance podem-se pôr coisas que se poderiam ter passado e não se passaram, porque o romance vive nessa ambiguidade entre realidade e ficção. Mas além de romancista, o Bruno Paixão, ele é especialista em comunicação e jornalista também. Ele fez uma licenciatura em jornalismo aqui em Coimbra, um mestrado em comunicação e jornalismo também aqui e, finalmente, tendo acabado em 2015, um doutoramento na área também de comunicação. Ora bem, portanto, ele hoje estejam atentos, que é um comunicador a falar de comunicação. E o Bruno é muito interessante porque uma pessoa fala dos académicos que estão fechados nos seus sítios, não é? Ora bem, a comunicação é o oposto disso. Eu direi que ele agora, o novo livro que nos traz aqui, ele tem mais outros 2 que são à volta de crónicas, coisas que ele escreveu nos jornais, que ele teve a certa altura muito ativo no jornalismo, escreveu para vários lugares, vários jornais e revistas nacionais. Além disso, ele é professor no Instituto Miguel Torga, é diretor da Fundação Inatel em Coimbra, etc. Mas este livro, eu direi, e ele poder-me desmentir, que é uma maneira de tornar a tese de doutoramento que eu não li, porque é um trabalho académico denso, com todas as teses, etc., mas um trabalho académico acessível a toda a gente. Isto tem muito a ver com a tese de doutoramento que se intitula, eu tenho aqui o nome da tese de doutoramento, que se intitula A Cobertura do Escândalo Político em Portugal no Período Democrático. Já a tese de mestrado tinha sido isso e, portanto, o doutoramento, de algum modo, prosseguiu nessa linha. E agora, quando nos chega às mãos um livro intitulado Isto é um Escândalo, de Bruno Paixão, que tem o subtítulo Como os escândalos na política degradaram a democracia, eu digo, isto escuso de ler a tese, posso ler só o livro. E até olhei aqui para o livro, tem referências, sim, mas enfim, são 2, 3 páginas de referências,
4, vá lá. Não é aqueles 500 páginas que costumam fazer nas teses da Faculdade de Letras. Portanto, isto vai ser uma conversa informal à volta, quer da pessoa do Bruno Paixão, quer das obras dele, muito em particular esta. Uma conversa na qual gostávamos muito que participassem e que, portanto, abrimos nós e depois o jogo será distribuído. Portanto, a primeira pergunta que eu quero fazer, e isto é uma conversa solta, ao Bruno Paixão, que eu conheço há algum tempo, tanto o conheço porque está aqui a minha página da Badana, senão não costumo pôr assim páginas da Badana a completos desconhecidos, e gostei de ler, deixem-me dizer, aquela página, entenda-se, é uma recomendação do livro. A primeira pergunta é, porquê, logo desde o início, logo desde a licenciatura, o interesse pela comunicação política, e dentro da comunicação política, porquê a questão dos escândalos? O que é que escandalizou assim tanto para só vir a tratar de escândalos praticamente desde essa altura, desde o mestrado? Ele trata de escândalos, se não erro as contas, desde 2004, portanto já tem uns 21 anos de escândalos, não é? 21 anos de escândalos. E, portanto, este homem que tem aqui na frente está há 21 anos e, como ele já disse de uma maneira muito engraçada, matéria não lhe faltou e matéria não lhe vai faltar, porque ele pode continuar neste assunto, porque está garantido, mesmo que ele feche aqui o último escândalo, está aqui 100 casos, o último vão pensar, já foi há tanto tempo, agora temos mais recente. É o último. Depois haveremos de ver aqui uns escândalos em particulares. Suspeitas de corrupção na Madeira. Lembram-se? Ir um avião cheio de procuradores à Madeira. Aconteceu alguma coisa? Ainda não. Acontecerá alguma coisa? Não sabemos. E, portanto, este escândalo já tem a data de 2024. Portanto, tem 1 ano e meio. 2 anos quase. Sim. Janeiro de 2024. Este escândalo da Madeira é de janeiro de 2024. E, portanto, já é posterior à tese de doutoramento. Continuar depois do doutoramento, quer dizer, a tese de doutoramento não, eu direi que nem acelerou, nem diminuiu o rol de escândalos que se tem sucedido na política. E, portanto, porquê a comunicação política e porquê os escândalos, Bruno? Desde aí eu tenho conservado e acumulado um acervo documental sobre... O que é que faz? Guarda recortes? Sobre os escândalos. Guardo recortes, digitalizo recortes, compro tudo o que tenha a ver com escândalos nacionais. Coleciona escândalos? Coleciono escândalos. Todo tipo ou só políticos? Não, sobretudo os políticos. Mas hoje em dia o escândalo político é o quê? Mas também há com atores e atrizes e essas coisas. Mas o escândalo político é aquele que é protagonizado por um ator político. São atores também. Está bem. Porquê? Porque o ator político, ao cometer... Bem, o escândalo é, desde logo, um acontecimento, um evento capaz de produzir algum abalo na carreira política do seu protagonista. Quando produz? Veja-se o caso exaltino. Tem esse potencial. Tem esse potencial, não é? Isso é outra história, que já podemos lá ir, que é porque é que... Certas pessoas resistem a todos os escândalos. Apesar de condenados, alguns protagonistas políticos, apenas alguns, continuam a merecer a confiança do voto. Primeiro, porque é que te interessaste pelos escândalos? E, portanto, sempre me interessei pela vida política, pela justiça e pela comunicação. E, de facto, o escândalo junta estes 3 vetores: a comunicação, a justiça e a política. E comecei a colecionar muito antes de o investigar a sério, portanto, com olhar de investigador. Quando dei por mim já tinha um acervo considerável e pensei, é isto mesmo que eu vou fazer, e comecei a estudar e porque é que as coisas estavam a acontecer assim. E quanto tempo produz um escândalo Quanto tempo dura o escândalo? Na comunicação social? Cerca de 4 anos em média. É? Em média. Daqui por 4 anos a gente esquece. Nós temos aqui o estudo ao dia. O estudo feito a partir de 50 anos de escândalos. Portanto, podes saber, neste livro está indicado, qual é, digamos, escândalos são diferentes, mas um escândalo é esquecido ao fim de um tempo, é isso? Não. Hoje um escândalo já não é mais esquecido. E não é esquecido porque fica um repositório permanente na internet,
E isso vai perseguir sempre o seu protagonista, o partido, enfim. Hoje já não temos mais direito ao esquecimento. E é vital nós termos direito ao esquecimento. Ao esquecimento, ao nosso próprio esquecimento. Se nós não tivermos o direito a esquecer-nos. Mas eu confesso nós que houve próprios, aqui escândalos primeiros que eu já não me lembrava. A sério. Sei lá. Irregularidades na Câmara de Nazaré. A Cisa do Cadilho. Isto já foi há tantos anos, foi no século passado. Não se lembra da Cisa do Cadilho? Tenho uma vaga ideia da Cisa Não foi do só a Cadilho. Cisa, foi também... O Fax de Macau, isto lembro-me, isto tem a ver com Mário Soares. Sim. Oliveira e Costa, perdoa a dívida à empresa. O Oliveira e Costa que Eu até posso fazer aqui tem uma... mais um escândalo do BPN. Eu faço uma sugestão, próxima vez, é pôr aqui uma folha para a pessoa pôr uns... Daqueles que se lembra. Aqueles que se lembram. Vai gostar de saber isto. Como é que eu escolhi 100 escândalos? Qual foi o critério de escolha? Eu já sei, eu li o livro, é matemática. É matemática. Então, como é que a matemática... Como é que a matemática permite dizer que este escândalo vale mais que o outro? Exatamente, como é que a matemática permite ver isso? E é verdade. E ainda por cima um homem de letras fez. Vamos ver. Isto é um estudo feito na Faculdade de Letras. Porque nunca gostei da subjetividade que cabe nas ciências sociais ao pesquisador. E procurei fugir sempre a essa subjetividade, como aferindo critérios que possam ser objetivos e mensuráveis. E então, através de um algoritmo que foi gerado pelo Departamento de Matemática aqui da nossa universidade. Gerou um algoritmo. Que foi produzido pela professora Carlota Simões. Exatamente, e pelo Manuel Facas Vicente. E, portanto, conseguimos acumular cerca de 40 variáveis objetivas, que podem ser extraídas diretamente do livro, e depois aferir o que é que propaga um escândalo. Portanto, vocês dão um ponto só ao escândalo, é isso? O escândalo é mensurado numa escala de 0 a 10. Mas isso resulta de vários fatores. 40 fatores. Por exemplo, se for dinheiro roubado, se for mais dinheiro, entra. Não é o assunto. É quanto tempo ele permanece nos média, por exemplo, que é a única forma de aferirmos qual é o interesse público que nos é trazido. O tamanho nos média, não é? Se é a primeira página, se é... Claro, os média, para qualquer investigador que esteja a fazer uma análise de conteúdo de uma página de jornal, por exemplo, ou de um jornal, se for na primeira página vale mais, se for numa página ímpar vale mais do que na par, mas a última página vale mais do que essas duas. Pois isto está tudo, obedecem a uma escala. Depois, os jornalistas sabem isso, não é? Eles sabem. Naturalmente. Porque depois, é o tempo que o leitor dá. Se tem dá. iconografia ou não tem, se tem imagens ou não tem, se está na metade de cima ou na metade de baixo. Por exemplo, tudo isso é mensurado. Porquê? Eu abro um livro, é fácil de ver. Eu abro um livro e, no nosso olhar ocidental, olhamos primeiro para a página ímpar, que é esta. Sim. Não olhamos para esta primeiro. E, portanto, tudo isto é mensurado segundo os critérios que, de facto, já são internacionais. Mas não este são critérios escalonamento de 100 páginas, de 100 escândalos, está aqui. A maior parte do livro tem uma parte de introdução, tem uma parte de conclusões, mas basicamente isto é uma enciclopédia de escândalos na política portuguesa desde 1900 e... O primeiro é do Gunther. Eu lembro-me do primeiro, porque era um fulano alemão, o Gunther Wallraff. Sim. Porque a gente se lembra disso. Lembras-te disso? Tu nessa altura já tinhas quantos aí? Que idade é que tinhas? Um ano? Não, ainda não tinha. Nessa altura ainda não tinha. Tu como é que sabes que foi escândalo? Que era precoce. Ele tem a idade, vais fazer 50 agora, este mês. Este mês. Faço este mês. Mas tenho um livro raríssimo sobre esse caso, que é um caso absolutamente já agora conta lamentável. Um bocadinho, porque as pessoas já não se lembram mesmo, mas eu lembro de mais idade porque eu vinha da Alemanha e o Gunther Wallraff era um artista conhecido da Alemanha. Sim. Era um jornalista conhecido. Jornalista. Jornalista, sim, quer dizer. E então que contactou o general Spínola. O Spínola. Ele andou pelo Brasil, pela Suíça, e então foi atraído à Alemanha, presumindo ir falar com um magnata que ia financiar aqui um golpe em Portugal. E ele acreditou. E ele acreditou. E foi com a sua sobrinha, e com o ajudante de campo, embora ele já estivesse inativo, tinha sido expulso de Portugal. Ele estava exilado. A base dele era em Espanha, não? Tinha estado no Brasil e estava em Espanha. Isso, Suíça.
Suíça, nessa altura na Suíça. E, portanto, foi atraído, presumindo estar a falar então com o magnata, mas não, estava a falar com um jornalista que depois publicou a história no estrangeiro, e a história foi recuperada para Portugal, logo a seguir. Quer dizer, ele caiu na esparrela, o Spindler. E ele não pôde entrar em Portugal até ter depois acertado. Portanto, alguém prometeu dinheiro ao Spindler para fazer um golpe de Estado e era um jornalista. E ele garantiu que tinha os militares para fazer esse golpe e que precisava Dinheiro. de 200 mil munições e não sei o quê. E, portanto, quantificou e disse quanto é que era. E, portanto, o escândalo está aqui. Foi e quando é que primeiro. ele percebeu que tinha sido enganado? Ele percebeu quando viu publicado. Mas o maior escândalo que eu vi lá na Alemanha é a revista Stern, que era rival do Spiegel, uma das maiores. Mas foi publicado na Stern. Pois é isto, eu lembro-me disso, da Stern, mas não sei se foi antes ou foi depois, a Stern ainda existe, mas levou um grande golpe porque publicou os diários secretos do Hitler que não existiram. Foi alguém que fez a letra do filme, mas a letra com muito cuidado, muito bem falsificada, e aquilo saiu, vendeu a revista no Coisa Agora, e ao fim de um certo tempo tinha sido tudo inventado. Os diários secretos do Hitler não existiam. Nós temos aqui escândalos engraçadíssimos e às vezes procuramos... Qual é o mais engraçado? Eu gosto particularmente do escândalo das malas. Qual? Do Chega? Com uma advertência, não é desta mala, é que nós já tivemos outras malas. E, portanto, tivemos uma do António Preto. O das malas mais recente não está ainda aqui, acho. Do PSD, líder da distrital do PSD de Lisboa. E foi apanhado numa escuta a dizer: nunca vi tanto dinheiro na minha vida, estou aqui com a mala aberta. Ficou o escândalo das malas por causa disso. O escândalo da mala. E depois ele foi chamado para fazer o reconhecimento da assinatura e para assinar. Mas para perceber, estava dinheiro dentro da mala para pagar o quê? Supostamente eleições. E também houve aqui uma vez em Coimbra que apareceram umas notas no bagagem de um carro. Tem havido muitas. E então ele apareceu com o braço todo engessado, aquele que tinha que assinar, todo engessado. Ele foi engessado pelo cunhado que era cirurgião... Para não assinar, foi? De cirurgia vascular. Para não assinar, e não assinou. E, portanto, não chegou a assinar, entretanto, tudo prescreve. E o escândalo ficou assim. Eu gosto particularmente desse porque tem condimentos deliciosos. E é claro que eu com estas coisas fui falando. Mas há aqui coisas graves, há aqui coisas muito graves. Quer dizer. Sabe uma coisa que me interessou? A licenciatura muito? De Sócrates, por exemplo. O Sócrates é o que tem mais casos, não é? Esse é o campeão. Não estou a dar novidades. Estou a dar novidades. Uma pessoa, para classificar aqui por estrelas, devia ser... Mas tem muitos. Ele ganhava de longe. Ele é o nosso Ronaldo dos escândalos. Não, mas tem muitos casos. A questão é que foi sobrevivendo a todos. Mas agora está sem advogado, sabia? Só é apanhado. Mas isso preocupa-me, que ele esteja sem advogado. Não, ele fez de propósito, calma. O advogado sai para faz parte do teatro. Enfim, vamos aqui pegar em alguns destes escândalos porque é muito interessante. Mas deixe-me só contar-lhe aqui uma coisa. Conta. Interessava-me muito saber porque é que os casos se chamavam assim. E depois... a Polícia Judiciária tem nomes para estas coisas, para chamar a atenção. E a explicação vem daí. É claro que eu fui ter com várias pessoas da Polícia Judiciária, algumas delas que nomearam os casos, e elas iam-me explicando como é que davam o nome aos casos, porque é que davam o nome caso aos Marquês casos. Exatamente. Tudo tem uma explicação, cada caso tem uma explicação. Mas é o responsável pela investigação que dá o nome, certo? É o responsável que lhe dá o nome. E lá por cima não há ninguém que autoriza aquele nome, não? Não há um registro de nomes de escândalos? Não. Nos furacões há uns nomes anunciados com antecedência, os nomes já estão dados. Quando aparecer o furacão, a gente sabe que é o Rosalina. Isto também é a espetacularização da justiça e do meio judiciário, porque lá dentro é conhecido pelo número do processo, não é? É o número do processo. E há uma certa espetacularização já da justiça. A justiça, que ninguém venha ao engano, a justiça... Quando é um nome assim bem esgalhado, é para ser escandaloso. Obviamente, e por isso é que os média não encontram nome melhor. E quando esse nome é colocado como epíteto de um escândalo, nós sabemos, então o caso veio para ficar, não é? O caso veio para ficar.
porque assumem aquele epíteto dado pela justiça. Há aqui coisas que são pequenos escândalos, nem valem, sei lá. Uma manta da TAP que desapareceu. Conhece essa? Quanto eu não conheço, isso foi famoso. Isso foi famoso, a manta... A gente vai dizer os nomes. A manta. Nós vamos dizer os nomes porque Mas esse caso, caso era falso. O Independente foi condenado a um pedido de desculpas ao então ministro da... A gente levava a manta da TAP quando havia mantas. Ao então ministro João Deus Pinheiro. E ele, mais tarde, muito mais tarde, dá uma entrevista ao jornal I, em que faz a acusação. Disse, eu hoje já sei, na altura suspeitei, mas hoje sei que o escândalo foi plantado pelo meu secretário de Estado. Quem era? José Manuel Durão Barroso. Foi ele que plantou o caso. Saiu no Independente, com muitos títulos. Na altura era o Pedro Guerra que fazia títulos fantásticos no Independente. Conheci já o Independente. Era muito bom para escândalos, o Independente. Muito bom. O Cavaco Silva tinha medo quando aquilo saía. Então ele era El Mantador. Pedro Guerra fazia títulos fenomenais. Aliás, há uma pessoa de Coimbra, que é o Diniz Alves, que tem um livro, e o doutoramento dele é mesmo sobre isso, apenas sobre os títulos. E o Independente era... Em títulos ninguém bate aquilo. Não. Era fantástico. Era absolutamente fantástico. Era muito querido. Tinha o Miguel Esteves Cardoso, tinha o Paulo Portas e aquilo Miguel Esteves Cardoso, aquele tipo... Olha, mas nós vamos dizer alguns escândalos com nomes e tudo, estão aqui no livro, mas fica aqui uma nota que eu vou repetir, está aqui, informação importante dada pelo próprio autor. Diz assim: nenhuma pessoa referida nesta obra é aqui pelo autor acusada de cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. Portanto, ele não acusa ninguém, ele simplesmente viu o que é que os jornais diziam, pá, certo? Exatamente. E, portanto, nada de pensar em pôr processos, não colhe. E mais, ele tem muito cuidado com estas coisas, porque logo depois está uma nota importante, tem assim os pontos nos is, que é para perceberem tudo. E depois, a terceira coisa que ele tem no livro é: e leia isto antes de continuar. Conclusão, isto não é nada dele, os jornais é que trouxeram estas coisas. E, portanto, o que ele tem lá, um medidor, e escolheu estes por terem maior intensidade. Mas depois, se for por aí adentro, vai encontrar o ensaio. Qual? Se for por aí adentro, vai encontrar um ensaio sobre este fenómeno do escândalo político, a sua relação... Isso é no início, a introdução com a é densa, esta parte é densa. Se conseguirem resistir e podem saltar esta parte mais académica, mergulham na parte mais concupiscente, que é verem, digamos, por falar em concupiscência, há aqui poucos escândalos sexuais, quase não há, pá. Portugal não tem, curiosamente, grandes escândalos sexuais. Aliás, vocês sabem que... o da SNU não é escândalo. O da SNU não é um escândalo. Não é um escândalo porque os jornalistas resistiram a isso. Porque há um dia que o Mário Soares vai a um comício a Faro e começa o seu discurso afrontando: aqui estamos nós, com as nossas mulheres legítimas. Ok? Isto depois foi... Bom, está nos jornais, ele não está a dizer nada, ele está apenas a copiar o que está nos jornais. Tentando atingir o Sá Carneiro. Mas há umas piadas até de homossexualidade entre o Pedro Santana Lopes e o José Sócrates. José Sócrates, em que dizia o Pedro... Nós estamos aqui, havia muitas admiradoras, as Santanetes, e ele dizia assim... Foi no comício, no comício das 1000 mulheres, em Braga. O Santana Lopes fez o comício das 1000 mulheres. Das 1000 mulheres. Eu gosto muito de estar ao vosso colo, há quem prefira outros colos. Disse. Exatamente. em que o Santana Lopes, que era candidato contra o José Sócrates, foi na vitória, criaram na primeira vitória do José Sócrates. Que não é nada verdadeiro, esse boato, que ele teria um namorado, o Sócrates. Portanto, não chegou a ser escândalo isso? Não chegou a ser escândalo. Porquê? Porque nós temos uma tendência muito pouco anglo-saxónica, esses sim. Esses é que gostam de coisas de século, o caso Profumo, não é? O caso dos anos 60. Está aí, sim. E está aqui, mas não na lista portuguesa, está aqui na parte... Obviamente, não está na lista portuguesa. É uma call girl que andava com um adido soviético, não é? Exatamente. E que se meteu como ministro do governo britânico, Sua Majestade. Há de resto um filme sobre isso, sobre o caso Profumo, dos anos 60. Eu era puto, mas lembro-me, pá. Na altura, o meu interesse pelo sexo começou aí.
Porque os jornais também não diziam tudo, mas era engraçadíssimo. Aquilo foi um caso engraçado. Nós nunca tivemos nada parecido com isso, quer dizer. Não tivemos. Nós só Não, tivemos... nem há uma russa que se tenha metido como ministro. Nem... Nada. Até porque os jornalistas sabiam, mas nunca foi uma prática da nossa... É uma questão cultural. Nós nunca tivemos essa prática, e a meu ver, muito bem, de escalpelizarmos aquilo que é a vida privada e íntima. O que se passa dentro de casa, passa-se dentro de casa. E sempre tivemos mas essa aqui prática. um ou outro. Aquele do Padre Frederico está aqui, não? Não é um caso político. Se não estava. Não é um caso político. Tivemos, sim, um escândalo sexual que atingiu, na altura, a cúpula do PS, na altura do... Sim, a Casa Pia, esse é. O da Casa Pia. Está aqui, é um está escândalo. Aqui. E por isso é que eu digo, eu não posso fazer aqui acusações. Talvez, digamos, não posso fazer, não é crítica. Um escândalo não necessita não é, de verdade não é crítica ou o que eu vou dizer, mas ao ler, eu não os li todos, fui salpicando com a minha curiosidade, e uma coisa que me faltava no fim é saber a sentença daquilo, quer dizer, aquilo deu em quê? Havia uma frase sumária que diga fulano tinha razão, o outro não tinha razão, pelo menos aparentemente para a justiça. Paulo Pedroso foi ilibado? Isso está lá, isso diz. Sim. Mas nesse coisa particular, enfim, houve penas de pessoas que cumpriram, o Bibi, o Carlos Cruz, etc. e tal. Políticos não ficaram envolvidos. Tive a curiosidade de consultar muitos processos. Não apenas os jornais, mas depois a minha própria curiosidade. Mas alguns deles eu não consigo perceber o que é que deu. Aquilo deu o quê, por exemplo? Alguns não sabemos. Influencer, deu o quê? Não sabemos. O caso Influencer morreu solteiro. Pois. Certo? O caso Influencer... Não está fechado? O caso Influencer morreu solteiro. Portanto, o primeiro-ministro, através daquele parágrafo assassino, que foi escrito pela Procuradora-Geral da República, a Lucília Gago, por ela própria, foi ela que escreveu. Sim. Não ditou, escreveu. Foi o que veio a público e não desmentido. Ela escreveu. Isso teve uma influência. Nós Isso é que chama influência. No espaço de um ano, fomos 2 vezes a eleições por causa de escândalos políticos. O primeiro a Operação Influencer e depois... O Spinum Viva. E fomos, no espaço de um ano, fomos 2 vezes a eleições. Portanto, como é que nós podemos... desprezar este fenómeno do escândalo político quando a nossa política vive efetivamente de escândalos, sim. Alguns passam ao largo, vão moendo... Bruno, isso explica um bocadinho a ascensão do populismo, não é? Essa associação de escândalos. Explica a ascensão do populismo, o justicialismo também, porque não é à toa que muitos pormenores que estão em segredo de justiça passam todos para as páginas dos jornais. Isto é o Spinum Viva ressuscitou durante a campanha eleitoral, não foi a mais recente? Apareceu nos jornais. Durante a campanha, mas veja-se, este ano, durante a campanha eleitoral, é ressuscitado um caso que já tinha sido investigado um ano antes, também pelo Ministério Público do Porto, e depois a Procuradoria, que tutela o Ministério Público, a Procuradoria lança, durante a campanha eleitoral, o caso, a investigação preventiva, preliminar, às casas do Pedro Nuno Santos, durante plena campanha eleitoral. Portanto, isto é uma valsa, que ninguém pense que o escândalo é propriedade de uma ala política ou de outra. Os jornais aproveitam... Ora para um lado, ora para o outro. Os jornais aproveitam, mas as coisas são superadas aos jornais. Os jornais não fazem investigação por si próprios, raramente fazem. É óbvio que não. As coisas chegam lá preparadas. É óbvio que... E por isso é que eu faço aquela advertência que está aí no início, porque é mesmo preciso fazê-la, porque tenho que falar de forma desapaixonada e objetiva de cada caso. E, portanto, não posso triturar casos que ainda estão até a decorrer. Houve um jornalista que não acordou de manhã com uma epifania e disse assim: hoje vou para o aeroporto de Lisboa e vou para o pé da manga do avião, vou-me lá pôr e talvez por volta das 11 e tal da noite, venha um avião de Paris. No dia 21, há de chegar um avião de Paris, sei lá, há de trazer coisas. Está lá uma televisão a filmar. Isso, as escutas que são seletivamente... Uma pessoa que não ia a fugir, vinha a entrar, com advogado constituído, com contactos para a judiciária, para a procuradoria, a dizer, ok, há uma investigação sobre mim, mas eu quero prestar declarações, portanto eu vou chegar.
E disse quando é que ia chegar e chegou. Estava lá para a televisão a filmar. Mas o contacto foi... Quem é que estabeleceu o contacto para o jornal? Aqui o culpado não é o jornal está a fazer aquilo que lhe compete. Não, o jornal não pode ser... O jornal e o jornalista faz aquilo que lhe compete. Mas quem é que está permanentemente a vazar informação que está em segredo de justiça e que... É no próprio sistema judicial que tem muitos furos, não é? Tem muitos furos, naturalmente, tem muitos furos. E é óbvio que isto se paga de alguma maneira. Paga-se com o estrelato... Mas é bom para teses de doutoramento. De alguns magistrados, paga-se com a profusão de informação que tem que ir só num sentido. Eu conheço casos, investiguei estes casos, falei com os investigadores da Judiciária, falei com os advogados de defesa, falei com o Ministério Público e fui percebendo como é que isto se organiza. E acreditem, isto é um polvo imenso. É um polvo imenso e ninguém está seguro. Mas os políticos, quem tiver vida pública não está seguro. São vítimas, mas muitas vezes são eles próprios que são responsáveis pelo equilíbrio dos casos. Quer dizer, são eles que fornecem informações muitas vezes. Os próprios políticos. Por causa de ganharem eleições ou coisa assim do género. De toda a experiência que tenho, raramente um caso é sugestionado pelo partido da oposição. Habitualmente é dentro do mesmo partido que saem os casos, porque as lutas internas... Churchill, os inimigos estão... As lutas internas... Estão no nosso partido, os outros são os adversários. São muito mais ferinas do que as lutas entre partidos. Isso é uma constatação objetiva que faço. Há aqui casos desses em que é dentro do partido alguém que quer prejudicar... Eu fui jornalista e sei muito bem. E, portanto, eu sei muito bem que os vários escândalos que fui publicando, e tive muitas primeiras páginas de escândalos, alguns deles que aqui estão, que esses casos me foram superados com informação e tudo, proveniente de pessoas, inclusivamente, dos mesmos membros do governo. Mas eles pedem... O ministro que me dava informação eles pedem segredo sobre outro ministro. Eles pedem segredo, que é os jornalistas têm o direito e o dever, não é? De não revelar quem deu a informação. Sim. E, portanto... É uma questão deontológica, é um dever ser. E há um código deontológico que é apenas um dever ser. Aquilo que eu devo ser. E é um código muito simples. Ao arrepio de toda a legislação portuguesa. Claro que se sobrepõe a isto a legislação, mas o jornalista, e bem, vai sucumbindo à obrigatoriedade de revelar as suas fontes, a não ser que, como diz o código deontológico, as fontes o enganem. Há aquela da Vichy Soase, que é uma fonte enganosa. Essa foi, já vamos contar essa. Mas há uma em que, não sei se foi o Armando Vara ou o Fernando Gomes, ministros da Administração Interna, um deles foi ao Parlamento e telefonou aos jornalistas a dizer que se ia demitir, para forçar um reforço no apoio que esperava que o Primeiro-Ministro lhe desse. Então, o jornalista publicou, ele vai demitir-se. Ele próprio tinha dito. E depois veio, com a maior lata, dizer que andam para aí inventar que me vou demitir, mas eu estou aqui de pedra e cal porque eu não viro a cara à luta. Eu estou aqui. E o jornalista tinha a gravação. E ele tinha a gravação. E o jornalista denunciou o caso. Eu só publiquei porque o senhor me disse. Isto é uma enorme novela. É uma enorme novela. A Vichy Soase também é muito engraçada, porque o Paulo Portas... É o Paulo Portas, não é? O Paulo Portas um dia encontra o então líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa. Paulo Portas era maquiavélico. Aliás, eu acho que ainda é maquiavélico. Não, eu ia perguntar se era o verbo, se estava certo o tempo do verbo. E um dia que eu fiz uma entrevista ao nosso comissário europeu, António Vitorino, foi uma entrevista muito engraçada porque fizemos os dois uma viagem de Bruxelas a Paris, TGV, e fizemos a entrevista aí, e eu perguntei-lhe, já não era gravado, não estávamos a fazer já a entrevista, eu perguntei-lhe para si qual é o perfil do político ideal. E o tipo tinha sempre resposta na ponta da língua e diz-me, para mim é um misto de Winston Churchill com Woody Allen. Eu disse, mas esse tipo é o Paulo Portas. E ele disse, pois é. Pois é. Então encontrou-se o Marcelo Rebelo de Sousa e o Paulo Portas. Encontraram-se e o Paulo Portas disse, não vi lá ontem. Ontem onde? Então, diz o Paulo Portas, não vi lá ontem no jantar com o Sr. Presidente da República.
Ai, foram? Mas eu não sei de nada. Eu estranhei que não o tivessem convidado. E deu-lhe todos os pormenores. Quem é que tinha estado, etc, E a etc. Vichy Soase era o os prato. líderes e tal. E, olha, foi um jantar ótimo. Foi uma Vichy Soase do melhor. Era tudo mentira. Ninguém lá tinha estado, não havia Vichy Soase. Como? Não, Paulo Portas é que disse ao Marcelo. O Paulo Portas enganou o Marcelo. Enganou o Marcelo. Paulo Portas Aliás, há um enganou o programa Marcelo. hoje na Rádio Observador chamado Vichy Soase por causa disso. Mas depois o Marcelo, não fiquemos com pena, porque o Ele Marcelo... também é bom a fazer isso, já agora. O Marcelo, logo no início do Expresso, o Expresso, quando ainda era um jornal imenso, não é? Tinha uma coisa que era a 7, aligeirado, mais social. E então uma amiga do Marcelo disse-lhe, isto está contado, hein? Está mesmo Isto contado é tal qual está e nos jornais, contestado. mas ele não está a inventar sem, nada. sem ser contestado. Então uma amiga disse, tu és um joguete nas mãos do Balsemão, ele faz-te o que tu queres. E ele que era diretor há pouco tempo, não sou nada, não sou joguete de ninguém, então, mas prova lá que não és. Então ele estava a escrever uma... O Lelé da Cuca, não é? Exatamente, estava a escrever uma peça e no meio da peça escreve o Balsemão é Lelé da Cuca e diz à amiga. Acontece que o Balsemão estava com a mulher na praia e agarra naquilo para ler e lê o Balsemão é Lelé da Cuca. Olha lá, mas... E ele desmentiu tudo, como é óbvio, só que na altura não havia cá e-mails, não havia nada, não havia sequer internet. E portanto, foram ver às provas, era a letrinha dele, com uma seta, a pôr ali... Para provar à amiga que... Nós temos muitas destas provar o histórias. distanciamento relativamente ao patrão. E esta é a vantagem de eu ter lido 50 anos de jornais durante muitos anos. E a ter conservado tudo. Este acervo... Isso é uma montanha, isso. Este acervo vai para a efêmera. Já foi entregue ao José Pacheco Pereira, já aqui Não teve. foi, vai ser, mas eu acordei com o José Pacheco Pereira. Eu fui condecorado agora pelo Marcelo, e acho muito bem. Sim. É justíssimo. E, portanto, este acervo vai todo para a efêmera, eu não tenho espaço para este acervo todo, vai para lá, mas só para dizer que na minha tese de doutoramento foram anexos de cerca de 6.000 páginas, que hoje são muito mais, não é? Mas na altura foi Qual era o tamanho da tese? os anexos, que foram em DVDs. Em DVDs. Foram em DVDs. Tinham a documentação toda. Tinha a documentação original toda, não é? Até para que se possa comprovar. Qualquer investigador pode pedir e pode lá ir fazer as continhas, a ver se eu estou a dizer a verdade, se aquilo bate certo, não é? Ainda trabalhas nessa área? Ainda colecionas coisas? Trabalho, mas por vício. Já não é por prazer, é mesmo por vício. Mas quer dizer, não há mais ninguém que pegue na coisa, é? Academicamente não há muita gente. Eu tenho alunos que volta e meia fazem trabalhos sobre isto. Fui júri de uma tese de doutoramento na Universidade do Minho, de uma aluna que trabalha um pouco esta área, não da mesma forma que eu trabalho, mas dava muito jeito que eu fiz os 40 anos da democracia, publiquei isto agora com 50 anos da democracia, é um work in progress, não é? Isto nunca acaba, isto é um poço sem fundo. E um dia eu estava num congresso em Londres e um investigador, eu fui atrás do John B. Papa Thompson. dos escândalos, é o teu Papa dos escândalos. O John B. Thompson é o Papa dos escândalos, é o autor que eu sigo, enfim, desde sempre. É um estudioso mundialmente reconhecido que estuda, digamos, os problemas de comunicação política, não é? E sobretudo os do escândalo. Aliás, ele tem um livro fantástico, já antigo, sobre os escândalos e ganhou uma espécie do Nobel da Sociologia com esse livro, que é um livro genial. Estiveste com ele em Londres e o que é que ele disse? Fez algum comentário? Não foi ele, não foi ele. Eu estive com ele, trocamos correspondência, fomos trocando sempre correspondência, mas há um outro investigador que viu a minha apresentação e que diz, mas é engraçado o tema que tu foste escolher. Disse, pois, estou a começar e tal, olha, mas fazes bem, porque trabalho nunca está de faltar. É verdade, trabalho. Mas, quer dizer, há autores estrangeiros que também trabalham estas coisas e também, quer dizer, não há aqui nada particularmente português.
Porque há escândalos em todo lado, agora em Espanha, uma série deles, na Grã-Bretanha, está tudo por todo lado. Eu tenho lido muito... Como é que se compara? Já agora, com particular do ponto de vista de atenção. escândalos, como é que nos medimos com os outros? Já que há uma escala... Leio com particular atenção a alguns autores nórdicos. E nós temos basicamente o mesmo volume de escândalos. Aliás, eles têm escândalos inenarráveis. Na Suécia, por exemplo, mas a vice-primeira-ministra foi presidente de um partido que se demitiu da presidência desse partido porque descobriram que a senhora gostava muito de Toblerones e com o cartão do governo comprava doses industriais de Toblerones. Isso, de facto, é um abuso. Ou seja, daqui o que é que se pode extrair? Que ela tem bom gosto. E que se calhar não usou o dinheiro mal gasto. Sei lá, se aquilo lhe dava energia para pensar e para fazer coisas. Mas temos escândalos em todo o lado. Não pensemos que isto é português. Agora em Espanha há uma coisa séria, com luvas de um lado e do outro, há do Partido Popular e do PSOE. Sim, o que me leva a concluir que o escândalo não é... Não é lusitano. Não, de todo não é lusitano. De todo não é lusitano, mas também não é exclusivo da classe política. Porque nós temos uma metamorfose na classe política, certo? Há eleições, renova-se uma parte substancial do Parlamento, por exemplo, dos governos, das câmaras, renova-se, está bem? Vão-se renovando. O mérito da democracia, a força da democracia está na possibilidade de renovação. Não gostam? E portanto, muda. O problema não estará tanto na classe política, mas na forma de ser da nossa estrutura social, da nossa matriz portuguesa, social também. Por exemplo, nós temos uma coisa chamada cunha que lá na Suécia não existe. Nós temos a cunha... Não existe, quer dizer, pode existir, mas não tem a aceitação social que tem aqui, não é? Sim. Como é que se combate a cunha? É pondo as coisas a funcionar, naturalmente. Que os empreiteiros não tenham que esperar 5 anos por um processo para que ele seja visto e despachado com rapidez. Muitas das vezes são os próprios serviços que têm interesse na morosidade das coisas, porque depois aquilo empapa tudo, vão-se criando nós cegos. Para se desatar aqueles nós cegos é preciso alguém que saiba onde é que eles estão. E, portanto, tudo isto é muito pernicioso. Se há alguma especificidade portuguesa, mas não é, digamos, no número de escândalos, mas pode ser na maneira de ser de alguns escândalos, da maneira como isto funciona. Há coisas que eu imagino que passaram cá e que eram inenarráveis noutros sítios, não sei, que eram impossíveis de acontecer noutros sítios. Não sei, eu acho que o escândalo também tem muito de pueril. Nós estamos à procura de uma grande coisa que foi escrupulosamente pensada, e às vezes não foi nada disso, foi um descuido, mas aquilo é tão sistemático. Vamos falar de coisas académicas, na Universidade Moderna. Aí já eras crescido, foi em 1999, não é? Já era um homem. Já era um homenzinho. Lembras-te disso? Lembro-me muito bem. Eu também, pá. Lembro-me muito então bem. O que é que foi, para quem não se lembra aqui? A Universidade Moderna era do Paulo Portas, não era? Não, o Paulo Portas trabalhava para uma empresa que se chamava Dinensino, que fazia sondagens. Ele era o chefe do Centro de Sondagens da Universidade Moderna. Exatamente. E só é apanhado, vejam bem como eu há bocadinho dizia, às vezes as coisas apanham-se em coisas pueris. O Paulo Portas bate com o carro, que era um Jaguar. Era um Jaguar. O Jaguar era da Moderna. E com quem é que ele... Ia bater. Com quem é que ele foi bater? Com uma jornalista do Expresso. Foi abarroado, mas... As do Expresso já não gostavam do Independente, menos gostavam do Paulo Portas. Andavam atrás da Moderna, fez-se luz. Acendeu-se o candeeiro. É pueril isso. Lá foi o escândalo. Lá foi o escândalo. E houve presos, não é? Houve presos. O Braga Gonçalves, se bem se recordam, esteve preso e acabou-se a Universidade Moderna. Isto é uma enciclopédia de escândalos. Então, espera aí, das universidades há o caso Relvas. Também há o caso de Relvas. Também? Há o caso de Relvas. Ele já se licenciou? Ainda não? Ouvi dizer que se licenciou há pouco tempo, mas temos vários de licenciaturas. É o Sócrates?
Temos vários O licenciaturas. Sócrates andou aqui no Politécnico de Coimbra, mas é o grau que ele tem. Este grau é legítimo. Mais, e Coimbra deu-lhe um grau pessoas que entraram para cargos públicos exibindo um currículo que obrigava a uma licenciatura, em que diziam que tinham a licenciatura, e vai saber, não tinham nada. Mas na Espanha há vários casos de ministros. Sim. A certa altura começaram a ver os currículos de várias pessoas que Também de plágios. tinham licenciatura, plágios. Está aqui algum de plágio? O que me obrigou a criar uma nova categoria de escândalo. Qual foi? Pronto. Então, o John Thompson cria 3 categorias de escândalo, que é o sexual, ou de natureza conjugal. Coisa que aqui temos pouco. Sim, quase não temos cá. Que é o financeiro e é o de poder. O de poder é aquele que decorre do exercício do poder político de um protagonista. O escândalo é possibilitado, ou um caso de corrupção é possibilitado. Por exemplo. É possibilitado porque o político ou corrompeu ou foi corrompido no exercício da sua função. Mas aí ele aprovou uma coisa que só ele tinha poder. Confunde-se, a corrupção normalmente entra dinheiro. Pronto. Já o financeiro, por exemplo, a fuga ao fisco e por aí fora. As dívidas que não decorrem do poder político. E depois, por causa destes casos, criei aqui o escândalo de conduta, que é os casos académicos, mas não só. Lembram-se quando um deputado do Ricardo Rodrigues, um deputado do PS, que estava na Assembleia da República a dar uma entrevista à sábado. E a entrevista começou a não correr nada bem. E ele agarrou no gravador e levou o gravador das embora. Pessoas. Mas era da jornalista, o gravador foi um roubo. Era da Maria Henrique Espada, que hoje é diretora da revista Sábado. E levou o gravador e foi-se embora. E depois aquilo encheu páginas de jornais. Isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Mais uma coisa pueril, não é? Mais uma coisa pueril. Foi um impulso. Foi-se embora, não gostou da conversa e leva ao gravador. Ele teve de devolver o gravador. Ou, por exemplo, o caso da Manta, da TAP, também não é um caso sexual, não é um caso financeiro, não é um caso de poder, mas que corroeu muito o ministro. Muito, muito, muito. Muito. E há aqui coisas que não se percebe incompatibilizou bem com o governo e com Escutas o ao Cavaco Presidente. Silva. Escutas ao Presidente, ao Cavaco Silva, não era? Foi. Isto disseram que estava cabelado no Palácio de Belém, mas estava? Não, eu acho que foi uma coisa muito bem urdida pelo seu assessor, Fernando Lima, que tinha estado no Diário de Notícias. Sim, era jornalista. E o Fernando Lima, que trabalhou durante todo o tempo da Presidência da República, primeiro como assessor de imprensa e quando o caso surgiu... Portanto, ele inventou que havia lá microfones. Sim, porque os casos, aquilo que ele falava, aparecia depois na comunicação social. E o Cavaco começou a duvidar daquilo. Mas o que é que se passa? E o Fernando Lima lá... Lembrou-se dos microfones. Deve haver aqui microfones. Já tinha havido ao Procurador-Geral da República. Mas aí houve mesmo, acho eu. Não? Houve, encontraram os microfones debaixo do soalho. ao Cunha Rodrigues. Eu lembro-me disso, ao Cunha Rodrigues. Encontraram mesmo. Mas chegaram a que os tinha instalado e tudo. Chegaram a isso tudo. E, portanto, aquilo que se passa nos bastidores da política portuguesa é impensável para a maioria dos cidadãos. Colocar isto a nu é também foi um desafio para mim. E acho que as pessoas merecem saber o que é que se passa nos bastidores da política e dizê-lo, enfim, sem medo, com rigor, com verdade e, mais uma vez, sem nenhuma paixão especial por nenhum caso, mas tratando... Não, isto tenta ser o máximo imparcial, às vezes... Eu acho que consegui ser até imparcial demais, porque a gente gostava que ele tomasse partido de alguém que a gente não gosta, que a gente gosta mais, mas ele não, põe-se ali. Nem se diz muito mal do Sócrates, nem nada, quer dizer, aqui está tal e qual, não é? Não. É independente, rigoroso. Mas quem é o escritor que não há de gostar do José Sócrates? Toda a gente gosta de um bom vilão, não é? Quem é que não gosta do José Sócrates? É que aquilo é fantástico. É fantástico. É um personagem. Quer dizer, mas uma coisa, tem um motorista que se chama Perna. Uma coisa é, calma, anda a perna com ele. O dinheiro, quer dizer, o tipo... Mas calma, uma coisa é um romance, isto é um romance. Isto não é um romance, isto é um estudo sobre jornalismo, casos de... Sim. Casos é baseado em jornalismo. O Sócrates é uma personagem do romance.
O José Sócrates dava muitas personagens, porque ele é muitas personagens, não é? Ele tem imensos casos. Ele aparece aqui quantas vezes? São muitos casos que ele tem. Desde os Olha, projetos voltando, da Guarda... ele começou logo na Guarda. Ele sobreviveu ao Freeport. Ele sobreviveu ao Freeport. Mas sobreviveu também porque acaba por se descobrir que é o chefe de gabinete do então Primeiro-Ministro Santana Lopes, que é o Miguel Almeida, um tipo que já foi candidato ali à Câmara da Figueira da Foz, deverão lembrar-se, que vai reunir com os inspectores da Polícia Judiciária e lhes dá documentação e os vai instruir onde é que eles deviam ir e fazer as coisas, e depois isto soube-se tudo. E combinou com um jornalista que iria publicar aquilo. E encontra-se no bar com um jornalista e foi-lhe dar as coisas e disse, mas os investigadores já estão em campo. Claro, foi ele que lhes foi dar aquilo. O investigador disse a um jornalista que já está em campo, vai publicar isto. E no meio da verdade vai-se enfiando umas mentiras, no meio da mentira vai-se enfiando umas verdades. E depois já não sabemos em que é que podemos acreditar. E fica tudo desacreditado. Interessa saber hoje é que nós vivemos num tribunal popular. E somos muito rápidos na condenação. Se antigamente nós precisávamos de 24 horas para que uma notícia expirasse, que era, antes da telenovela dava o telejornal e até ao dia seguinte havia novamente telejornal. Agora é toda a hora. Hoje a notícia expira ao fim de alguns segundos. Isso tem influência na política, não é? Tem influência no soundbite, Já no que a falámos que política o tem que populismo dizer. alimenta-se disso. Completamente disto. Aliás, o populismo hoje emerge muito à conta do poder dos média e desta coisa que é pós-verdade, que nasce em 2016 a partir de... Pós-verdade significa mentira. Não significa exatamente mentira, é uma verdade alternativa. Isso é o que dizem, não é? Não é? Mentira. Não, está assim no dicionário de Oxford, que é cunhado em 2016 como a palavra do ano, em que a pós-verdade já é uma verdade alternativa. Enfim, não vos maço aqui com a questão da verdade kantiana, muito espelhada, é melhor não. Muito espelhada na crítica da razão pura, mas nós hoje encontramos alternativas à verdade e, sobretudo, isto foi expandido com os sopros de Donald Trump, que foi encontrando alternativas para contar a sua narrativa e a verdade passava a ser outra. E ele tem uma agência própria, que fundou ele, não é? Truth Social, não é? Sim. Que ele diz lá o que ele quiser, diz lá e aquilo para ele é a verdade. Passa a ser. Diz, e hoje sabe-se a que horas é que eu posso dizer, é que eu posso colocar, ligar as ventoinhas das redes sociais, a que horas é que eu posso colocar isto para que tenha maior efeito. Não se esqueçam também do caso da Cambridge Analytica, que coligiu todos os nossos dados e pôs ao dispor, para fazer um micro-targeting, pôs ao dispor de Donald Trump para que ele entrasse em contacto com aquela população a determinada hora, sabendo como é que a população reage a determinados temas para fazer passar a sua imagem. Portanto, isto hoje é cada vez mais matemática a política está e toda, de algum modo, corrompida por todo, digamos, as possibilidades tecnológicas que permitem a disseminação de qualquer coisa, não é? Isto tem cura ou é incurável? Eu, como li muito Almeida Santos, que era um homem que deixou de confiar Qual Almeida Santos? O ministro do PS? O ex-presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. Li muitos livros dele, que eram livros muito tristes, sorumbáticos e negativos, sim, mas com uma grande carga de realidade. Ele morreu antes disto de explodir. Eu nunca fui um bom aluno a físico-química, mas tive um bom professor que se chamava Eduardo Urbano. Isso é de moral. Não, havia um de física, sim, mas havia um padre... Podia ser moral e eu não dava conta, mas não. Eu sei quem é o... E uma vez... Ele tem um filho aí na universidade. Tem. Na matemática. Sim. Mas o que eu não me lembro de nada. Se me perguntarem qual é o nome, os nicknames que vocês têm para essas coisas, eu não tenho. para o cobre e não sei o quê, vocês chamam nicknames, chamam letras. Quer dizer, o cobre não é cobre, é o quê? O cobre? CU. Pronto, ainda por cima.
Não, mas ias a dizer qualquer coisa do Almeida Santos. Mas eu comecei a ler os livros dele, que me foram, um dia que eu visitei, por afinidade com uma das filhas dele, que trabalhava com ele na Assembleia, e fez-me este agrado, sabendo que eu gostava muito de conhecer o pai, recebeu-me e ele ofereceu-me um conjunto de livros que eu guardo com muito carinho. Livros que ninguém leu. Eu li, eram livros surumbáticos, mas muito realistas. Pessimistas, não é? Absolutamente pessimistas. Era o seu pessimismo perante a vida e que o acompanhou sempre. Condizia até muito com aquela imagem que ele tinha. Mas depois do Duarte Urbano, eu não me lembro de nada do que ele me tenha ensinado, já está a ver, porque é que eu fui para letras. Mas lembro-me de uma coisa, é que ele tinha, e que trouxe para um dos meus livros. Podemos ter uma mesa na sala e pomos um baralho de cartas muito direitinho. Fazemos equilíbrio para ele não cair. Mas depois abanamos um bocadinho a mesa e as cartas começam a cair. Mas eu começo a abanar a mesa na tentativa de que elas se endireitem todas, se levantem todas ao mesmo sítio. Chama-se entropia, a segunda lei da termodinâmica. Não o fazem. E a física tem alguma... Chama-se segunda lei da termodinâmica. Pronto, então... É assim, não... Então eu devia saber porque é que ele falou naquilo, mas para mim serviu-me esta lição. Eu acho... Portanto, isto é a segunda lei da termodinâmica, está tudo... Não tenho, de facto, não tenho muita fé nos homens, não tenho. Não tenho fé... Bem, depois de ler estas coisas todas, uma pessoa fica adividada política. Mas, e por isso gosto tanto da porque ficção. É que já vamos passar para aí, devem ter perguntas interessantes, mas voltando ao início, porque é que o Isaltino, então, apesar de tudo, cumpriu a sua pena, etc., e ganha por muitos, é quem ganha por mais? Não só o Isaltino, tivemos outros casos, como a Fátima Felgueiras, como o Valentim Loureiro, por exemplo, tivemos outros casos. Narciso Miranda? Sim, Narciso Miranda, em Matosinhos. Tivemos outros casos. Porque é que os políticos, apesar de condenados, e no caso do Isaltino até esteve preso... É muito claro. Foi condenado, não é? Foi condenado. Um caso também fantástico, porque ele tinha muito dinheiro na Suíça e dizia que o dinheiro era do primo taxista. Era de um taxista, é? que era primo dele. Era sobrinho. Filho da irmã dele. Pronto. Tivemos cá, eu conheci-o nas minhas atividades jornalísticas e apreciei muito, muito, muito o Isaltino enquanto autarca. Ele é um personagem, é como o Sócrates, é um personagem. Não sei se é como o Sócrates. Diferentes. Como o Sócrates, quer dizer, serem figuras... O Fernando Alvim perguntou-me sobre ele e houve uma ouvinte que depois telefonou em direto para o programa Prova Oral, onde eu estive com o Alvim, falámos há bocadinho no Alvim, é por isso que estou a falar nisso, e que disse, mas estas pessoas não deviam ser afastadas para todo o sempre da vida política. Eu respondi-lhe, eu acho que não, porque eu acho que toda a gente tem o direito à redenção, ao arrependimento. Isso é muito católico. E a renovar... Se te arrependeres, vais provar. Não é nada católico. Se eu fosse muito católico, estava aqui a propagar uma coisa em que acredito, foi dita pelo Papa Francisco, que é o maior poder é servir, para falar no poder. Mas o Isaltino é eleito, e os outros todos também são eleitos, apesar das condenações, porque nós temos dois tipos de capitais, que é capitais simbólicos. Quem é que fala nos capitais simbólicos? É o Pierre Bourdieu. Sim. Nós temos o capital da confiança, e ao contrário do dinheiro, temos que estar sempre a gastá-lo para o termos, e temos o capital do saber fazer. E, de facto, interessa-me pouco que o político possa roubar se ele faz tudo bem e é um grande autarca e resolve o problema que eu tenho à minha porta. Portanto, é o que no Brasil se chama rouba, mas faz. É. Sabe de onde é que isso vem? Isso é do Jânio Quadros, não é? Não. Isso é do Adhemar de Barros, que nos anos 70 foi candidato a São Paulo e ele industrializou, de facto, aquela zona, criou muitas usinas, foi um político de mão cheia. Mas toda a gente sabia que ele roubava, e eu acho que ele também não escondia, porque tinha sinais exteriores de riqueza, sim. E não escondia, gostava daquele tipo de vida. Então, os seus apoiantes diziam... Era o slogan, rouba, mas diziam, faz. O Adhemar rouba, mas faz. E é daí que vem, e aquilo pegou.
Aquilo pegou, rouba, mas faz. Mas cá em Portugal não funcionaria esse slogan. Rouba, mas faz. Funcionou com estes. Na campanha do Valentim isso foi utilizado. Funcionou com estes. A questão é que as pessoas pensam, se todos roubam, pelo menos eu quero um que faça. Isso é uma maneira de ver as coisas. É uma maneira. Eu não perfilho desta tese. Eu acho que temos políticos muito sérios. Não acho que a seriedade seja exclusiva de uma ala política ou de outra. E conheço políticos muito sérios e que vivem verdadeiramente para a causa pública. Mas conheço também outros ao contrário. Muito bem. É a altura então de passarmos, está aqui o microfone, para perguntas aqui da nossa interessada audiência, deixe-me classificar assim, que ouviu com atenção o que foi dito e acho que está motivada agora, para se não conhece, para ver o livro. O livro tem estes casos e se calhar podem querer saber mais sobre algum destes casos. Digam que se qualquer outro caso queiram saber, porque tudo tem um arquivo mental, que ele não vai consultar o livro dele, ele sabe estas coisas todas. Qual é o impacto que estes casos têm no ambiente familiar, na esfera? Porque certamente deve ter um impacto muito grande. E era isso que eu gostava de saber a opinião dele. Não percebi. O ambiente familiar de quem? O impacto tem no seio da família. Quer dizer, a pessoa que é acusada, o que é que acontece à família, os filhos? É claro que a família é que sofre com aquilo, os pais é que sofrem de ver o filho... Nas bocas do mundo, não é? Exato, nas bocas do mundo. Reportar-nos o Sócrates. Eu acho que a família já está habituada e envolvida em toda esta Nunca mais se ouviu falar na mãe, nem sequer foi agora a tribunal. Não foi, não. Ela não foi a tribunal, disse um atestado médico que não podia ir. Exatamente. Não é? Porque há aqui uma esfera... Se repararem, aparece um caso e nós hoje já não temos companhões de Ruth. O que é isso? Companhão de Ruth, o que é? O companhão de Ruth é aquele camarada que não nos larga a mão nunca. Vai connosco para as trincheiras, independentemente de tudo. Isso acabou. Infelizmente acabou. Olha, acabou com a moralização ou com a desmoralização do homem na vida política. Casos famosos. O Mário Soares tem aqui umas coisas, não é? O fax de Macau é... O fax de Macau, que atingiu... Bem, na altura era o Presidente da República que nomeava o governador de Macau. Quem era o governador de Macau na altura? Era o Carlos Moncil. Que entanto já faleceu. E já agora, o Independente, a primeira coisa que publica sobre o fax de Macau foi: mas isto fax? Isto fax. Se faz favor. Do que eu vi, fico um pouco com a noção de que, havendo uma ideia pessimista que o Bruno tem relativamente à sociedade na gestão disto tudo, tendo ele trabalho para sempre, uma vez que escândalos não faltarão, a sociedade vai ter que considerar isto como um novo normal e nós vamos viver ad eterno com isso. Não há nada que possa ser feito na sociedade para que estes casos nos surjam e que nós, de uma certa forma, a determinada altura já nem ligamos. Quer dizer, isto é tão normal que, olha, vivemos com isto e logo se verá. No século III a.C., mais ou menos, é quando surge aqui a lenda do rei Mitrídates de Ponto. E então, esta lenda diz que Mitrídates ia ingerindo pequenas doses de veneno, porque se um dia o tentassem envenenar, ele já estava então imune, não é? É o que eu chamo aqui no livro o fenómeno de mitridatização. Por ironia, quando ele perde a luta, não quis ser morto pelo inimigo e ingeriu veneno para se matar e não conseguiu. O que a gente aprende com a antiguidade clássica. Nós estamos a tomar todos os dias pequenas doses de veneno, o escândalo. De tal maneira que, quando aparece um assédio, que nos deve preocupar mais enquanto estrutura coletiva,
nós já estamos imunes. Já não distinguimos, não é? Já não distinguimos o que é, Há um que é inf- mesmo escândalo é uma- e o que é um escandalozinho. É uma espécie de anestesia. Porquê é que o escândalo vai sobrevivendo? Porque as pessoas gostam de ver um poderoso a cair do cavalo, gostam de ver um político de calças na mão, e o escândalo diverte-nos, já não nos escandaliza. De tal maneira que a Simone de Beauvoir disse um dia: o mais escandaloso nos escândalos é que já não nos escandalizemos com eles. Essa é uma grande frase, pá. O mais escandaloso nos escândalos é que já ninguém se escandaliza, pá. E, de facto, quer dizer, não há solução. Fala-se muito em reformas de justiça, por exemplo. A justiça podia ser muito mais célere. Há aqui vários casos que estão por decidir. Sim, há muitos casos. Há muitos casos, sei lá, vários. Eu falei do último, aquilo da Madeira, não sabe o que aquilo deu. As gêmeas luso-brasileiras já acabou, ainda não. É claro que há escândalos em que se veio a comprovar que a pessoa que teve um fim abrupto na sua fantástica carreira política e não eram prevaricações sequer. O Braga de Macedo, o Miguel Macedo também. Não está aqui. O Miguel Macedo está. Tá? Está aí o caso do Miguel Macedo. Mas está o caso de Miguel Macedo. Mas antes disso, há um ministro de Cavaco Silva das Finanças, era um jovem, que era o Braga de Macedo, por causa de uma quinta, presumo que se chamava a Quinta dos Frades, a Quinta dos Vendavais, era a do António Vitorino, também foi uma quinta. E são casos muito parecidos. Mas o Braga de Macedo, e o Independente foi condenado a pagar-lhe 10 mil contos, por ter... Ele foi demitido, passou a ser o corrupto da altura e, portanto, comprovou-se que ele não tinha nada a ver com a história. E temos outros. E o António Vitorino a mesma coisa, por causa de um caso da Cisa, do tal monte, no Alentejo, que ficou popularmente conhecido como o Monte dos Vendavais. Ele demitiu-se para proteger o governo, porque o então Primeiro-Ministro António Guterres estava a ser atacado por causa daquilo. E o António Vitorino era o ministro de peso, não é? Da defesa, não era? Era da defesa e do Estado. Portanto, era ele que substituía o primeiro-ministro. E ele acabou por se demitir para proteger o governo. Aquilo foi uma machadada. Podia ter sido irremediável para o Braga de Macedo, sim, acabou-se-lhe a carreira política, teve depois uma carreira muito mais promissora na Europa, e o António Vitorino continuou também, foi a seguir comissário europeu e muitas vezes putativo candidato a Presidente da República, etc. Os putativos são sempre putativos e ele tem vindo a ser sempre apontado. Mas acabam às vezes com carreiras apenas porque se diz sem investigação. Recambulescas mesmo. Esta história, eu segui na altura isto com atenção, do roubo de armas em tanques. Isto é uma coisa, pá, que quer dizer, estão lembrados disso? Quer dizer, hoje está tudo esclarecido, não é? Porque aquilo é mesmo de amadores, aquilo é de amadores. Hoje está. É claro que muitas das vezes os casos têm transgressões de segunda ordem, é assim que lhe chama o John Thompson. O que é? É que a partir de um caso, depois surgem decorrências desse caso. E aqui, em Tancos, o primeiro-ministro, recordam-se que depois, miraculosamente, apareceram as armas lá outra vez. Sim. Sim. Mas foram... O que apareceu não foi exatamente aquilo que foi. Sim, ou seja... sim, não aquele grupo quase miliciano que levou as armas, depois elas apareceram e a polícia judiciária militar deu o caso mais ou menos como encerrado, mas aquilo teve que ter a anuência do Ministro da Defesa, que sempre negou aquilo, porque pensou, bom, isto passa, as armas apareceram, se calhar nunca tinham desaparecido daqui, é o que as pessoas vão pensar. E o ministro acabou por se demitir, o ministro Azeredo Lopes. Azeredo Lopes, exato, Azeredo que Lopes. está aí, é comentador. Azeredo Lopes, sim. Mas há uns fulanos foram presos, não é? Um ex-fuzileiro sim, ainda está na prisão. Sim. Não foi? Sim, foram presos
Houve um E há acordo, um eles antigo foram diretor presos. da Polícia Judiciária Militar e essas Também, coisas. também. E o porta-voz da Polícia Judiciária Militar foram condenados a 4 e 5 anos de prisão, então já deve ter passado. Mas com pena suspensa, dizem aqui com pena suspensa. Sim. Quem? Há quem diga que algumas das armas envolvidas eram melhores que as cubanas. Epá, é uma limpeza de... Mais alguma questão? Nós estamos também quase ao Bruno. O que é que falta dizer que ainda não foi dito? O que é preciso ainda dizer? Tem alguma forma de avaliar a evolução da intensidade do escândalo, que depende de muita coisa. A sociedade é o que é. Nós conhecemos-la mais ou menos, ela evoluiu. É bom que nos habituemos com o escândalo, porque a alternativa ao escândalo é a ditadura, em que há menos. Por falar nisso, lembro-me de um escândalo da ditadura que não falou. O Valer Rose, lembra-se? Lembro-me Um escândalo bem. sexual. Mas isto é só depois da democracia. Ok. Fala aqui nele. Portanto, mas há muito menos escândalo em ditadura, por razões óbvias. Portanto, é bom que nos habituemos a isto. Mas tem alguma forma de avaliar a evolução da intensidade do escândalo, por exemplo, desde 25 de Abril até agora? Sim. Nós temos cada vez mais notícias sobre escândalo. Curiosamente, Está a subir. está a subir, estão a subir os casos, embora se depois colarmos isto com os indicadores judiciais, há menos corrupção. O que é interessante, porque é uma percepção que nós não temos. Temos a percepção é que hoje há muita corrupção. Aliás, há cartazes para aí a dizer que temos corrupção e bom era que houvesse Mas os três casos ditos que passam cursos. nos tribunais de corrupção, que são provados, são poucos, é isso? São poucos. E hoje nós temos meios... Aliás, mas a corrupção é muito difícil. Mas também de provar. hoje temos meio. Eu diria que é muito fácil apanhar um caso de corrupção. Difícil era antigamente para quem trabalhava para os inspectores da Polícia Judiciária. Hoje é muito fácil porque deixamos uma pegada digital. Não é à toa que o Luciano Floridi chama este tempo... Há uma worldwide profunda, quer dizer... chama este tempo, diz que já ninguém mais está nem online nem offline. Estamos todos on live. Estamos todos à mercê de deixarmos uma pegada digital, seja ela qual for. E eu acho que hoje é muito fácil apanhar os casos, ao contrário de antigamente. Mas é verdade, antigamente não havia corrupção, havia. Mas havia o fenómeno do escândalo, não havia, por um motivo, é que os jornais não os podiam noticiar. Não é? Os jornais tinham uma boca, mas não tinham dentes para morder, porque a censura não deixava. É curioso, o Pacheco Pereira tem muitos casos na efêmera sobre casos antigos. Claro que o Valer Rose teve uma expressão, mas teve uma expressão porque era um caso flagrante de abuso de crianças, era um caso pecaminoso. Mas saiu antes do 25 de Abril nos órgãos estrangeiros. Um ou dois políticos. E não eram políticos de topo, não é? Um ou dois políticos, e portanto este caso saiu. E foi um dos poucos casos que vieram cá para fora. De resto tivemos muito pouca coisa, não é? Talvez os jornais clandestinos falassem nisso, e nós aqui temos... Estão pouco estudados ainda, os jornais clandestinos, que faziam de facto este fantástico serviço público e que nos podem dar hoje uma memória mais consistente do que foram todos aqueles anos em que a imprensa foi silenciada e deixámos de ter a liberdade de informação. E a democracia? E não tínhamos. A evolução da intensidade... Tem vindo a aumentar os casos, ou seja, há uma propensão cada vez maior da imprensa. Nós ficamos ou aderimos tardiamente à imprensa tabloidista, não é? Que já havia em Espanha, na América... A Inglaterra é muito poderosa. Em Inglaterra, sim. E na Alemanha, eu vivi na Alemanha, é o Bild Zeitung, só aparecia no Bild. O tabloide primeiro vem do formato tabloide, que é um formato de jornal, e era a imprensa muito cor-de-rosa, que só trazia mortes e escândalos, etc. E hoje está tudo
todos os jornais, mesmo aqueles ditos de referência, os quality papers... Não, agora os assassínios já vêm nos jornais. Já têm este pendor. E nos jornais nacionais também antes não tinham crimes, agora têm. Sim. Já tem este pendor. Já tem sangue em qualquer coisa, já há sangue. E as televisões são todas muito mais parecidas com a CMTV também? Sim, claro. Sim. Há uma luta. A comunicação social, os média. Eu não gosto muito de usar a comunicação social por motivo laico. É que a comunicação social decorre do Concílio Vaticano II. O termo foi cunhado aí. E, portanto, gosto de dizer os média, não os mídia, os média vem do latim, os média. Os média enfrentam um problema sistémico. Graves déficits e têm uma dependência brutal do poder económico e também do poder político. E é por isso que eu defendo, como uma medida de transparência, defendo até aqui dentro, como uma medida de transparência, que vão sendo publicados pelos jornais quem são as instituições que põem publicidade, muita dela legítima, porque as informações, há informações municipais que é obrigatório que sejam publicadas no jornal, etc. Mas há muita publicidade que é dada aos jornais como uma tentativa de quase fazer uma OPA ao jornal e ficarem donos do jornalismo. Se publicarem isto, não tem mais publicidade, é assim. Mas certo, mas a democracia tem que ter um custo. E nós, sem uma imprensa livre, não temos democracia. Mas sem as uma imprensa pessoas não livre, não temos. Também pensam que está tudo na internet, não estão dispostas a pagar aos jornalistas. Sim. Há esse problema, as pessoas pensam que as notícias estão de borla nos telemóveis. Sim. Nós não conseguimos parar o vento com as duas mãos. E eu acho que temos que enfrentar esta realidade, que é muito veloz, portanto, a velocidade vertiginosa que hoje nos proporciona os novos meios. E agora a inteligência artificial, para acabar então, a inteligência artificial pode pôr ordem nisto ou é aumentar a entropia? Também para quem diga que a inteligência artificial pode ser usada como meio de detecção de notícias falsas. Por outras palavras, a inteligência artificial gera, mas também funciona ao contrário, como defesa. Sim, a gente pode filtrar. Mas isso lembra-me sempre a questão do vírus, e depois nós criamos um antivírus e alguém cria um vírus maior. Mas é exato, é o polícia e o ladrão, e o polícia depois tenta aprender com o ladrão e vice-versa. Mas a inteligência artificial é, digamos, uma maneira que a sociedade de uma pessoa tem, estou a ver pela positiva, porque a gente sabe que pode fazer estrago, mas também pode defender-nos. O que é que eu acho que nos pode salvar? É a cultura. Eu acho que a cultura é que nos salva para a cultura e por essa via a educação, para uma sociedade mais comprometida, mais tolerante, mais crítica. Temos um poder crítico, hoje implica pensamento, conhecimento, para podermos ter uma posição crítica sobre as coisas. Eu acho que é a cultura que nos salva. E tenho vindo a defender isto, tenho pena que não consegui defender melhor, mas continuo na minha militância, que é uma forma de participação, enfim, política também, de militância política, que é poder, como o professor Carlos Filhais faz muito bem, fazer o nosso papel e... Sérgio. Isto é como... Eu queria fazer um desafio, que era há bocadinho quase lançou, que era uma das coisas em que o populismo se baseia, é que antigamente é que era bom porque não havia escândalos, estava tudo bem. Sabemos porque é que não havia, porque é que não se conheciam. Fica um desafio para já entrei em muitos debates desses e estou muito empenhado nessa... Agora, adorei esta da educação. É isso. Enquanto uma sociedade não apostar seriamente da educação, está tramada. Do 10 de junho, de todo o discurso do 10 de junho que eu adorei, mas tirei uma grande ilação, estou farto de pôr isso no Facebook. O discurso da Lídia Jorge. Sim. Que é a diferença que ela fez, a distinção que ela fez entre cidadãos e seguidores. Fantástico. Os seguidores seguem cegamente, por isso eu chamo seita aquela coisa, não é? E o pastor
seguem cegamente porque não pensam. E os jovens não leem porque eles querem coisas curtinhas. Eles leem uma frase pequena. E a grande chatice está aqui. Não temos cultura. Estamos a acabar com a cultura. Mas o jornalismo tem uma resposta a isso. A questão é a posologia. Isto não vai lá com cheques de 30 euros, nem 50 euros, não é por aí. Hoje as notícias já são feitas e os títulos para as notícias já são feitas para nós lermos no telemóvel. O lead tem que caber num ecrã. O lead, que é a primeira parte da notícia, não é? Que responde ao que é essencial de uma notícia, de maneira a que, se eu abandonar a leitura a dado momento, captei o essencial de uma notícia. Isso é o lead. E isso já tem que caber no formato de um telemóvel, que é onde as pessoas hoje acedem à informação. Eu, por acaso, gosto muito de ler em papel. Eu também sou dos últimos que vou aqui, acho. E tenho esse... Enfim, chegámos ao nosso tempo. O que é que eu posso dizer mais? Posso agradecer-vos muito terem cá vindo. Agradecer muito em especial ao nosso convidado de hoje, o Bruno Paixão. Já conhecem agora melhor os que aqui vieram, os que nos estão a seguir à distância nos seus telemóveis. Digamos que esta questão da comunicação e dos problemas com a comunicação política que pode ser estudada academicamente e que pode ser, o resultado desses estudos pode ser partilhado de uma forma, enfim, cuidada, séria e chega até nós, quer dizer, isto é o jornalismo a refletir sobre si próprio. No fundo é uma maneira da sociedade refletir sobre si próprio, porque o jornalismo é, ou deve ser, digamos, a sociedade, digamos, a pensar sobre si própria. E isto é um exercício muito útil para mim. Foi, de facto, muito útil ver, digamos, é muito diferente uma pessoa apanhar todos os dias uma coisa e ver um estudo sistemático de 50 anos. Os altos, baixos e, aparentemente, o crescendo que essas coisas têm tido. E, portanto, isto é um escândalo, isto é um título também escandaloso. Este livro tem estas capas, estes homens que, enfim, todos associamos a escândalos, não é? Olha o Duarte Lima, também ainda não acabou. Este aqui, como é que se chama? O da... Manuel Pinho. O Pinho, também não acabou. O Sócrates, que saber-se lá quando acaba. O Valentim Loureiro, já não se fala muito nele. O Armando Vara, que aparentemente vai ter de voltar à prisão. À prisão. E este aqui quem é? É o das malas. Enfim, apesar de tudo, há aqui uma ponta de otimismo, apesar da entropia. Ele diz que a cultura é que nos salva. Bem, a gente sabe o é que nos vai salvando. Olha, vai-nos salvando estarmos aqui juntos à volta de temas como este. Há aquela lenda oriental, que havia um grande incêndio na floresta e uma avezinha ia levar uma gatinha de água e deixava cair no fogo. E o monstro da floresta perguntou: "Oh, avezinha", não sei qual era o nome em chinês, "Oh, avezinha, tu não vês que essa gotinha não serve de nada, pá?" E a avezinha, muito sábia, respondeu, sabedoria chinesa: "Eu sei, mas que mais é que eu posso fazer?" De modo que nós vamos depositando aqui umas gotas neste grande incêndio que é a confusão na política, na justiça e, de algum modo, por vezes também no jornalismo. Embora, apesar de tudo, o jornalismo ainda, eu acho que tem os seus problemas também, a gente sabe, mas se não fosse ele, nós não teríamos pior, seguramente. Portanto, obrigado, Bruno, obrigado a todos. Ele assinará o livro, se quiserem levar o livro. O meu assino.